Olá, meu nome é Thiago de Lima Castro, é, sou músico, filósofo, atualmente fazendo um mestrado em musicologia. Fiquei um bom tempo sumido daqui. Agora vou voltar a falar de alguns livros. E nesse retorno, falar do livro Definição da Arte, de Humberto Eco. Bom, Humberto Eco é um autor que talvez nem precisa ser apresentado, mas ele é um autor que tratou muito de semiologia, semiótica, semiologia, uh, estética, filosofia da arte, escreveu romances como Em Nome da Rosa, que deu aquele filme que é praticamente um clássico com o Sean Connery. E sobre o que ele trata esse livro, A Definição da Arte? Eles têm artigos que foram escritos entre 55 e 63, tanto artigos publicados em revistas quanto conferências, participação do ECO em simpósios. Nesse momento, ele ainda não está tão envolvido pela temática da semiótica. Ainda tem muito presente o seu estudo que ele fez sobre a estética em Tomás de Aquino, termo complicadíssimo, só um medievalista como ele faria isso. E o que é mais interessante dessa obra? Ela é anterior à grande obra dele, uma das grandes obras dele, que é a obra aberta. Os temas em geral são estética e filosofia da arte, quer dizer, como você se relaciona com a obra de arte, mostrar de frente para uma obra de arte, como se relaciona com ela. O que é mais interessante nesses diversos artigos é que o Eco ele discute com todas as áreas. Então ele discute questões sobre música, no momento que está tendo é, pop art, música ainda chamada de música eletrônica, não música eletrônica pop, mas trabalho na música erudita, e ele entra em todas as discussões. Então o livro é interessante. As questões que ele levanta em alguns textos são ainda válidas. Ele discute uma série de teorias vigentes naquele momento, então se nós quisermos acompanhar o debate intelectual em torno da estética nessa época, o livro do Eco ajuda muito. E são questões muito diversas. Eu vou aqui comentar um pouco os títulos dos artigos, né? Então, por exemplo, a estética da formatividade, o conceito de interpretação, onde ele vai discutir como a arte pode ser interpretada, o que é a interpretação, vai dialogar com a teoria do Benedito Cruz, que era um grande esteta francês do começo do século XX. Outro artigo, Funções e Limites de uma Sociologia da Arte, porque a sociologia da arte surge no final do XIX para o XX, há muito interesse, mas depois de um tempo começa a apresentar um esgotamento. E nesse momento em que começa a se perceber um certo esgotamento, um certo exagero em algumas tendências da sociologia da arte, que ele está discutindo. O conceito de Gestalt na estética de Luigi Stefanini, notas sobre os limites da estética, quer dizer, até onde vai a reflexão estética. Estética indiana, estética ocidental, já era um tema que estava surgindo em relação ao possível usar conceitos de arte ocidentais para falar de uma arte oriental. Olha o tema que interessante. A estética de Bayer, a relação entre coisa e linguagem. Raymond Bayer é um esteta importante do século XX. Aqui ele está discutindo teorias específicas do Bayer nessa relação entre a linguagem e a coisa, quer dizer, a coisa enquanto a obra de arte, a linguagem sobre a arte, qual é a relação, existe diferença entre a coisa e a linguagem. Historiografia medieval, estética teórica, esse é um tema. A estética ela surge como área da filosofia na modernidade. Então, falar de estética na época medieval, uma estética medieval é complexo, mas é muito interessante. Tomados o problema da definição geral da arte. No século XX, com toda a arte moderna, então a poesia vai se perguntar o que é poesia. Ela vai, através da própria poesia, chegar aos seus limites. A música, a escultura e por aí vai. Então, como definir arte nesse momento? Esses são os artigos mais interessantes do livro. A segunda parte, o problema da obra aberta, que é uma conferência que ele deu, que deu origem posteriormente uma das suas grandes obras, a obra aberta. Outro artigo, necessidade e possibilidade nas estruturas musicais, onde ele faz uma série de análises sobre conceitos estéticos do século XIX, da relação psicológica com a música, para analisar a produção daquele momento. E aqui é extremamente interessante, porque sou músico, né? Ele vai dialogar diretamente aqui com palestras do Pierre Boulez,
e de outros autores, e outros autores importantes da música naquele contexto. Aquilo estava correndo e o Eco tá ali discutindo. É extremamente interessante. Outro artigo, fotografias tiradas a paredes, cinema e literatura, estrutura do enredo, as cores do ferro. Outros artigos, função progressiva da pintura moderna, arte programada, experimentalismo igual vanguarda, a discussão do termo vanguarda, o que é experimentalismo, e duas hipóteses sobre a morte da arte. Essa história de fim da arte, depois ela vai ficar um pouco mais forte, mas o Eco isso vem de Hegel, na verdade. Mas aqui o Humberto Eco já está discutindo essa questão, né? De uma morte da arte, uma revalorização do valor estético. E, ao final, né, uma pesquisa interdisciplinar e um balanço metodológico, onde ele discute a própria situação da estética em si, onde ele dá sua visão. Então, vemos artigos sobre diversas artes, é uma obra interessantíssima para entender o próprio Humberto Eco, mas para entender o debate estético daquela época. Todos os debates em definição da arte, naquele contexto em que a arte cada vez mais se pergunta o que é arte, como falar de arte quando as próprias artes buscam chegar ao seu limite. Tem discussões interessantíssimas como música, quer dizer, eu posso ou não escrever música concreta e música eletrônica? Essa era uma discussão muito em voga. Isso que é interessante, Humberto Eco, entre todas as discussões, como esteta, ainda a semiótica está começando a aparecer no pensamento dele, depois que ela vai ficar mais forte. Já há um grande diálogo com aquilo que ele escreveu sobre estética em Tomás de Aquino, que é também uma temática muito forte. Então é um livro que vale muito a pena ler. Eu só não recomendo ler, é legal conhecer um pouco de história da arte, entender um pouco o que acontecia da arte naquele tema e ter uma breve noção, pelo menos de ensino médio, de filosofia e tudo. Mas mesmo assim, se você não tivesse conhecimentos, aí eu recomendo usar um dicionário. Pela própria internet está disponível uma série de dicionários de filosofia também, é, específicos para você entender um pouco as discussões. Quer dizer, eu recomendo, pega o livro, vê o artigo, vai, Benedito Cruz. Então procurar quem que é o Benedito Cruz, quem que é o Raymond Bayer, quem que é o Arnold Hauser, quem que é Pierre Boulez. E se entretém, mas se acostuma com o vocabulário que ele usa, se acostuma com aqueles nomes, com aqueles conceitos, mas vale muito a pena ler e as perguntas que ele levanta ainda são válidas. Isso que eu acho interessante. Talvez não necessariamente precisamos concordar com as suas respostas, mas ainda é uma obra interessantíssima. Humberto Eco faleceu, né? Foi um daqueles nomes que um dos nomes levados por 2016, mas é um autor extremamente interessante. Para quem gosta de arte, vale muito a pena ler esse livro, né? Obrigado aí, obrigado pela visualização. Quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, tem um Twitter, @tianix, meu blog, tianix.wordpress.com. Obrigado a todos.